Olá, neste vídeo eu vou apresentar uma aplicação de inequação aqui a partir de um problema que é dado, né? Quer dizer, em que situações, e aqui eu vou mostrar um tipo dessas situações, nós podemos usar uma inequação, e aqui trata-se de uma inequação de primeiro grau, para resolver um problema. Então, um recurso muito útil é você saber, a partir de uma descrição, né, a partir de um enunciado, montar uma expressão, obter uma expressão algébrica que modele essa situação. E nesse caso, essa modelagem é feita através de uma expressão algébrica que vai se constituir numa inequação, numa desigualdade. Diz aqui que o funcionário de uma firma ele recebe R$ 500, um valor fixo, base aí, né, sobre o qual é adicionado um valor de R$ 10 por hora extra trabalhada. Ele ainda tem um adicional de 5% sobre essa soma do salário base com o valor das horas extras. E depois, sobre tudo isso, recai aí um desconto previdenciário de 8,5%. O que se quer determinar aqui é quantas horas extras ele tem que trabalhar num mês para que o salário dele seja superior a R$ 1.000. Tá? Então aqui a variável em questão, a incógnita, né, no caso, é o x que refere-se à quantidade de horas extras trabalhadas no mês. Esse é o x. A partir desse x nós vamos modelar o nosso problema. Tá? Então esse salário dele, que vai ser representado pela expressão que eu vou apresentar aqui, é de R$ 500 mais R$ 10 por hora extra. Tá? Então a expressão aqui que eu vou somar aos R$ 500 é o 10x, 10 que multiplica x. Se ele não trabalha nenhuma hora extra, 10 vezes 0, não recebe nada. Uma hora extra, 10 vezes 1, R$ 10. 2 horas, 10 vezes 2, R$ 20. E assim por diante. Né? X horas, 10x, 10 que multiplica a quantidade de horas. Agora, sobre tudo isso aqui, ele tem um adicional de 5%. Vamos lembrar aqui o que eu falo em vários vídeos, né? Inclusive tem um que trata de porcentagem, eu explico com detalhes esse procedimento. Se eu vou somar 5%, que nós estamos falando em porcentagem, a um determinado valor, eu vou obter 105% desse valor. 100% mais os 5% de acréscimo. Né? E 105% é 105. Lembrar que o símbolo, né, da porcentagem indica que você tem que dividir por 100. É a cada 100. Tá? 105 sobre 100, que é 1,05 na forma decimal. Então, quando eu multiplico uma expressão por 1,05, isso equivale e torna o cálculo mais enxuto, mais simples, equivale a você pegar esses R$ 500 mais os 10x, né? E sobre ele calcular 5% e já somar os 5%. Quer dizer, eu estou calculando 105%, eu já somo aqui antes, dá menos trabalho. Tá? Então, multiplicou por 1,05 significa que acrescentou 5%. Tá? Agora, tem um desconto sobre o que agora é o 100%, né, que é toda essa expressão, tem um desconto de 8,5%. Então, se você tem algo que é 100% e desconta 8,5%, você passa a ter 91,5%. É o mesmo raciocínio que eu descrevi ali acima, só que lá era acréscimo, né? Aqui é desconto. E 91,5% é 91,5 sobre 100. Se você dividir esse valor por 100, é só deslocar a vírgula, né, duas casas para a esquerda, fica 0,915, 915 milésimos. Tá? Isso equivale a 91,5%. Ou seja, se eu calculo 91,5% de algo, eu estou automaticamente descontando 8,5%. Então, eu posso aqui fazer a multiplicação por 0,915. Por se tratar de multiplicação, né, você fala, teria que ter colchete aqui.
porque os 91,5 eu vou calcular sobre tudo isso, perfeito. Mas como se trata de multiplicação, se eu quiser, eu posso primeiro multiplicar 1,05 por 0,915. Vamos então tentar simplificar essa expressão. 500 mais os 10x, aqui entre parênteses, multiplicado por quanto? Então vamos recorrer aqui à calculadora. 1,05 eu vou multiplicar por 0,915. Resultado 0,96075. 0,96075, que é aproximadamente aí 96%. Tá? Então, somar 5%, depois tirar 8,5%, no final das contas, aí dá como praticamente descontar 4%. Essa expressão representa o salário dele. Agora, para que esse salário seja superior, seja maior que R$1.000, é o que pede o problema, qual deve ser o valor do x? Qual deve ser a quantidade de horas trabalhadas? Tá? Aqui nós vamos aplicar a propriedade distributiva. Então vamos recorrer aqui à calculadora novamente. Aqui, esse valor eu já vou multiplicar por 500. O resultado está aí, 480,375. R$480,38. Se quiser colocar 38 aqui, sem problema. É o valor fixo lá que ele recebe no final das contas, né? E 10 multiplicado por 0,96075 vai dar 9,6075x maior que 1.000. Ele recebe, então, no final das contas, né, aumentando 5%, depois tirando 8,5% sobre esse valor, ele recebe por volta de R$ 9,61 por hora extra trabalhada. Para eu poder resolver essa inequação, vamos isolar aqui o x, né? Então maior que R$1.000 menos 480,375. Aí eu estou resolvendo a inequação. Tá? Portanto, 9,6075x maior que 1.000 menos 480,375. Tá? Então, já vou fazer aqui menos 1.000, né? Só depois inverter o sinal. Tá? 519,625. 519,625. Portanto, o x é a divisão de 519,625 por 9,6075. X, quer dizer, a quantidade de horas extras vai ter que ser maior. Vamos lá, esse valor, tá? Eu vou dividir por 9,6075, que dá aí aproximadamente 54,01, né, ou 54,1, perdão. Tá? Tem que ser maior que 54 horas. 54, vou colocar aqui 54,1. Tá? E aí sim ele vai conseguir um salário superior aos R$1.000. Então tá aí uma aplicação de inequação. Até o próximo.